Olá, bem-vindos, poderosos, recebendo vocês na minha sala, na sala RPPS. Boa noite, Flavinha, gatona. Muito bom ter vocês aqui, viu? Maravilha! O áudio tá bom para vocês? Façam assim, ó, se o áudio estiver legal. Bem-vindo, RPPS Previdência do Servidor, Erickson, todo mundo. Muito bom. Um prazer, viu, para a revista RPPS do Brasil receber vocês aqui, na nossa casa, para falarmos aí de expectativas, né, para esse momento aí. Que bom, Flavinha, que o som tá bom. Tá legal, né? Muito bem, hoje é a nossa segunda live, né, a nossa segunda live da revista RPPS do Brasil, e a gente quer fazer dessa tradição a nossa rotina, né? A nossa ideia é essa. Bem-vinda, Nelma, gatona. A ideia é toda quarta-feira a gente trazer um convidado aqui. Nós já temos uma programação até julho, até final de julho. E depois eu vou postar para vocês aí na nossa rede social para vocês irem acompanhando. Hoje é com Eliomar Santos, né? Eliomar é nosso presidente aí da ANEPREM, advogado, é gestor de RPPS, né, de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Lumens Atuarial, nosso parceiro, bem-vindo. E aí hoje a gente vai bater esse papo com o Eliomar, né, falar um pouco aí sobre essa expectativa aí, né, como é que ele, enquanto gestor, como é que o Eliomar, enquanto presidente dessa associação importante, está vendo esse momento difícil, né? Esse momento de aprendizado para todos nós. Então é isso que a gente vai falar hoje. Já vou convidar o Eliomar porque ele acabou de entrar aqui. Vamos lá. E aí o legal dessa live nossa, né, desse formato que a gente tem, é que eu estou recebendo vocês na minha sala, né, assim como o Eliomar está recebendo na casa dele. E a gente quer que vocês se sintam à vontade, que vocês façam pergunta, que vocês interajam. Nesse primeiro momento eu vou conduzir aqui com algumas perguntas que eu acho pertinente fazer. E aí depois a gente vai abrir para vocês participarem, né, para vocês compartilharem o sentimento de vocês também comigo, com a Eliomar. E a ideia nossa é essa, é propiciar esse momento de troca, de interação. Claro que as lives não suprem, né, não substituem os eventos, né? Eu estou morrendo de saudade dos eventos de RPPS, né? Porque quando a gente vê todo mundo, né? Quando a gente troca, né, energia com todo mundo, então a gente sente muita falta disso. Acho que tá todo mundo do meio, né? Seja fundo de previdência, RPPS, previdência complementar, todo mundo aí um pouco triste, né? Por conta dessa questão da não realização dos eventos, né? Mas a gente acredita que isso vai ser passageiro, né? Todo mundo tá nessa expectativa. E logo, logo a gente vai estar juntos de novo. Isso é fato. Isso vai passar. Só aguardando aí o Eliomar entrar. Gratidão pela presença de todo mundo aqui, viu? Muito bom ter todos aqui. Gratidão mesmo. Correinha de Indaiatuba, bem-vindo. Como é que tá o frio aí, Correinha? Interior de São Paulo deve estar gelado, né? Brasil todo aqui nesse centro nosso, todo frio. O Catalão também tá frio hoje. Geladinho. Tivemos hoje 9 graus aqui. Pro goiano é frio de... Nossa, quase perder a cabeça. É muito gelado. Só esperando ele Eliomar entrar. Enquanto isso, vocês me ajudem a divulgar a nossa live, né? Tem um aviãozinho aqui, ó, embaixo, então manda para todo mundo aí a live, o convite e o coraçãozinho que fica aí na base da tela de vocês é para vocês apertarem, porque quando a gente aperta esse coraçãozinho, o Instagram dá mídia gratuita para nós, então a gente consegue chegar em mais pessoas que tenham interesse nesse assunto, né? No assunto que a gente vai tratar aqui. Então, se vocês me ajudarem fazendo isso, né, colaborarem com essa divulgação do coraçãozinho e do aviãozinho, a gente consegue chegar a mais pessoas. É isso aí, Triunfo Prev, Santa Catarina. Vamos colocando os estados aí que vocês estão, para a gente ir falando um oi pro Brasil aí.
Tem gente de Minas Gerais aí na sala? Vamos lá, vamos colocando os estados de vocês. Vamos interagindo aqui até o Eliomar entrar. Muito bom, Emanuel, bem-vindo. Rio de Janeiro presente, bem-vinda, Flavinha. Nelma, muito bom. Nelma, fala com o chefe aí para ele entrar. Ele não entrou ainda, gatona. Me ajuda. Manda um WhatsApp para ele aí. Piauí presente, bem-vindo, Piauí. Show de bola. Muito bom. Aqui a gente consegue conectar o Brasil, né? Muito bom a tecnologia. Guarujá, São Paulo, Terra Boa, muito bom. Minas Gerais. E aí, Rafael? Show, né? Vamos ter uma live com o Guilherme Walter, da Lumens Atuarial. Vai ser super legal a live com ele também. Esperamos vocês. Wilson, parabéns aí, viu? Pela oportunidade que você está tendo e todos da nossa sala, né? Nós estamos de parabéns por estarmos tendo essa oportunidade aqui de fazer essa troca gostosa. O Wilson é do Espírito Santo, presidente da associação de lá, bem-vindo. Tatuí São Paulo, bem-vindo. Muito bom, Mauro Menezes do Rio de Janeiro, que show, ó. Agora ele entrou aí, vamos lá. Muito bom. Adriano, bem-vindo. Só aguardando ele estar aí na conexão. É, gente do Brasil inteiro, que gracinha, hein? Muito bom. Do Paraná não tem ninguém aqui na nossa live, na nossa sala? Apareçam aí. Eu sozinha aqui fazendo live, né? Batendo papo, né? Uma conversa mono. Aí, Eliomar, ainda bem. Eu tava aqui falando, gente, mas é muito ruim fazer live sozinha, ficar falando Eu tive que sair com o celular para a gente ver aqui a internet, porque eu estou no escritório e aí acaba que a internet aqui cai um pouco, né? Uhum. E então a gente não... Eu custei acertar aqui, mas eu acho que conseguimos chegar aí, né? Se a gente consegue iniciar aí essa live aí com todas as dificuldades iniciais aí, mas eu acho que está sendo sobrecarregado aí a internet em todo lugar, né? Então o uso está sendo muito grande, né? De lives, enfim, de uma maneira geral, está todo mundo trabalhando em casa e a estrutura não está preparada para esse volume, né? Então, mas vamos tentar fazer o possível aí para estar trazendo um pouquinho aí, compartilhando, conversando aí com todos aí, né? Interagindo, ouvindo também a opinião de cada um. É importante que cada um fique à vontade para poder estar participando conosco também, né? Acho que isso é que vai realmente enriquecer todo o trabalho, todo esse bate-papo. Realmente a saudade está grande, né? Então vamos ver se a gente consegue matar a saudade aí. Pelo menos assim, né? Pelo menos assim. Já que não pode dar... Imagine que eu esteja abraçando todos vocês aí. Então, muito forte. Então tá bom. Assim, na nossa sala, a gente tem gente de muitas partes do Brasil. Assim, o pessoal foi pondo estados aí, tem tanto Minas, São Paulo, Rio, Santa Catarina, tem uma galera aí na nossa sala. Que bom, né? Alegria. Isso é muito bom mesmo. Então, a gente fica feliz de poder estar aí contribuindo um pouquinho aí, trocando a experiência, né? Desse período que a gente está aí nesse isolamento, né? Mas trabalhando muito, inclusive, né? Eu acho até mais, um pouco. Com certeza. Imagino que todo mundo. Exatamente. Ó, pessoal do Pernambuco, bem-vindos aí todo mundo. Eliomar, e eu vou te apresentar novamente. Eu já falei de você um pouco aqui, mas entrou muita gente depois da apresentação. O Eliomar Santos é o nosso segundo convidado para a nossa live de casa, a RPPS, né? Então, é uma gratidão receber você aqui na nossa sala, bater esse papo, esse atual momento. O Eliomar, ele é presidente da ANEPREM, é advogado, escreve artigos
sobre defende o RPPS, né? É gestor atual de São João do Meriti, no Rio de Janeiro, faz um belo trabalho de gestão e está aqui hoje compartilhando com a gente essa 1 hora aí, né? Esses 50 minutos de experiência para a gente falar um pouco sobre esse momento, né, Eliomar? Esse momento difícil que a gente está vivendo, da pandemia, é um negócio histórico. Acho que ninguém, ser humano nenhum, imaginava no mundo passar por uma situação dessa, né? De a gente às vezes querer ir trabalhar e não poder trabalhar, né? Cercear. Verdade, verdade. Uma coisa invisível cerceou nosso direito de vir. Então, assim, acho que ninguém esperava isso, né? E aí, a primeira pergunta que eu quero te fazer em meio a esse momento difícil que a gente está passando, na sua opinião, quais são os principais impactos que a gente tem, não só para a RPPS, mas para a nossa vida como sociedade? Eu acho que diretamente, de uma forma muito direta, está na saúde das pessoas, né? Afetando psicologicamente a vida de cada um de nós, né? Então a gente tem sentido isso. E com esse isolamento, que considerada a principal medida, né, recomendada pela Organização Mundial de Saúde, né, para conter essa pandemia, mais as ações, junto com as ações governamentais, de governos nacionais e subnacionais, para tentar minimizar, aí os reflexos acabam se estendendo, né? Aí a gente vê esses conflitos de relação entre essas autoridades governamentais em todos os níveis. A gente vê ao ponto de chegar à judicialização, né, para decidir quem tem autonomia, né, qual é a autonomia dos entes federados para tomar as decisões. Se é o governo federal, se é Estado, se é município. Esse ao ponto que chegou aí para tomar as decisões para combater essa pandemia. Então, essa relação entre os poderes, ela acaba causando divergências e inseguranças jurídicas, né? Porque esses conflitos afetam diretamente o equilíbrio do país, a perspectiva de crescimento, enfim. E investimento externo que acaba sendo afetado por conta dessa insegurança, e essa divergência acaba, de certa forma, atrapalhando muito uma fase em que o Brasil começava a ter uma retomada de crescimento. E aí a gente vê, em cima de tudo isso, né, o comportamento de toda a sociedade. A mudança também ela vai com o comportamento de uma maneira geral da sociedade. Mas o que chama a atenção é que na mudança desse comportamento, e a gente vê de forma bem positiva, né, é que hoje a sociedade vê a importância das ações, né, de solidariedade, né? E com isso ela começou a reconhecer quanto cada trabalhador é importante na vida de cada um de nós, né? Em cada segmento. Você vê hoje o motoboy está recebendo mais gorjetas. Então a vida vai... A gente está se reinventando, o povo está se reinventando, né? Trabalhando em casa. E nunca, com certeza, hoje as empresas já estão estudando quanto tempo vai ficar mais em casa, ou a produção, né, esse home office, que de uma maneira geral se fala muito, né? Mas isso tem impactado na vida de todos nós, né? A gente está vendo que podemos trabalhar também de outra maneira, outros valores, relação com a família. Isso tem acontecido. E na economia, né, o impacto é marcante, né? De uma forma direta, né, com o desaquecimento da economia e a redução de tributos, e aí esses repasses para estados e municípios acabam gerando consequências, né, para a Previdência, né, e que acaba afetando os regimes próprios, afetando a Previdência de uma maneira geral. Então, assim, num panorama assim, um pouco maior, assim, antes de entrar no detalhe de cada um, a gente pode dar assim, uma visão assim, mais periférica de toda a situação, mais ou menos da situação. Certo. Mas é isso. E os reflexos, né, na economia, na sua opinião, quais são as ações governamentais voltadas para impedir ou minimizar essas consequências da crise? Como é que você avalia?
Eu avalio que há um reflexo realmente muito grande, né? Principalmente, como eu estava falando agora, com esse desaquecimento da economia em todo o mundo, né? E aí, vamos falar em especial no Brasil. A queda, por exemplo, do valor das ações que operam na Bolsa de Valores, né, causando uma grande insegurança dos investidores internacionais, que houve não só no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Os valores hoje das ações, que refletem o valor da empresa, estão muito abaixo do que elas realmente representam pelo impacto que houve. A aviação, então, foi uma das que mais sofreu, o setor de turismo e muito mais. Então, essa queda de imediato causou um pânico, né? Então, a Bolsa parou, o circuit break, umas 2 vezes ou 3, né, naquele momento difícil, né, isso causou muita insegurança. Mas o que é curioso de tudo isso, é que as coisas vão mudando. Na hora que a Bolsa foi lá embaixo em março, aí você percebeu aqui no Brasil o número de pessoas físicas que passaram a operar na Bolsa, a comprar na Bolsa, aumentaram significativamente. Então, aí você vê que essas mudanças acabam mudando o comportamento, né? Além dos ruídos globais aí, domésticos, da saída dos emergentes, que aí os investidores internacionais acabam saindo aí dos emergentes, buscando maior segurança, né? Agora, em relação às ações do governo, a gente vê como acontece em todo o mundo, né? Em momento de crise, e aí a gente podemos destacar aí essas medidas anticíclicas importantes e necessárias, é o financiamento público dos setores da economia, notadamente da pequena e microempresa, que é a que mais sofre nesse momento difícil, né? Então, isso para preservar o capital, é uma forma de você preservar o capital da empresa, e com isso, o capital humano, que para depois, numa retomada, né, poder mantê-los nesse momento de crise, a retomada da economia, você poder contar com as pessoas que estavam trabalhando, até grandes empresas. Então, o governo, esse financiamento público acaba preservando para evitar que haja uma demissão em massa que normalmente ocorre nessa situação. E o outro auxílio emergencial também, que é fundamental, né? O auxílio emergencial para o trabalhador formal, os trabalhadores formais e informais, né? Além de relevante para a subsistência da população, né? Não só do trabalhador, mas do seu titular, né? Dos seus dependentes que dependem, ele contribui para aquecer a economia, reduzindo assim o desemprego. Que aí você, de certa forma, você supre, você atende, né, as pessoas desempregadas, né, e necessitadas, mais vulneráveis, e, por outro lado, reduz também o desemprego. Outra medida importante que a gente considera é a injeção do capital na economia, né, de capital na economia através da diminuição dos depósitos compulsórios dos bancos, né, que aí ele acaba aumentando os recursos para que possa ser emprestado. Muito embora os bancos estão criando muitas dificuldades para repassar esse dinheiro, porque vê também as garantias, o risco ser maior, né? E aí acaba atrasando, eu conheço assim, na prática da situação, e aí tem empresas que estão fechadas, tal, e o mês de março não faturou, por conta disso não teve o faturamento, atrasou tributos, aí deixa de emprestar por conta disso. Aí o governo está numa nova linha aí de crédito, já tem quase um mês nessa agonia, está voltando a atender. Então, essas medidas, outras situações, a intervenção no câmbio, né, no mercado, nas vendas e trocas de dólares, isso aí é muito importante para conter o câmbio, é outra medida. Agora, podemos destacar também as transferências de recursos e renúncia de receitas, né, suspensão de prazo de pagamento para estados e municípios, para que possa aumentar a capacidade de investimentos, né, dos entes federados, para conter essa crise sanitária e diminuir, né, o número de mortes causadas pela pandemia. Mais ou menos.
É muito interessante essas ponderações, Eliomar. A Mari está colocando aqui, ó, que além de tudo que você colocou, a redução da carga tributária para pequenas empresas, né? A gente sabe o quanto isso é salutar para a sobrevivência das pequenas, né? Sem dúvida, sem dúvida. É muito importante mesmo. Aí, com isso, a suspensão de pagamento, né, que, com relação às contribuições do INSS, né, de receitas federais. Então, houve a suspensão, a prorrogação para pagamento. Tudo isso acaba aliviando um pouco essas despesas das empresas, né? Esse é um dos fatores. Eliomar, e agora a gente falando um pouco sobre contas públicas, tá aí no nosso meio, né, de regime próprio, vamos falar um pouquinho do ponto de vista que você enxerga os impactos aí financeiros da Covid nas contas públicas. Sim. Sobre isso? Esses impactos realmente das contas públicas são grandes, né? Com a queda de receita e o aumento da despesa, há uma elevação do déficit público. E aí há um desequilíbrio fiscal das contas públicas, sem dúvida, que não só federal, estados, municípios, né? E a outra questão que tem a consequência é a redução da capacidade de investimento em setores que contribuem para o crescimento do país. E aí vem uma consequência que é a redução do PIB também, né? E aí reflete no risco Brasil uma série de consequências que acabam acontecendo, né? Agora, essas são medidas mais efetivas nas contas públicas, que a gente percebe. Correto. E em relação às ações do governo no combate ao corona, na sua opinião, essas medidas, né, que estão sendo adotadas, elas têm essa capacidade de produzir algum efeito, vamos dizer, benéfico para esse momento? Você acha que essas ações elas têm sido efetivas? Tem havido muitas ações no governo, mas esses resultados, na minha opinião, ele não tem produzido os resultados esperados, embora o legislativo esteja se adaptando a essas medidas de isolamento, votando as matérias enviadas para o Congresso, as medidas provisórias, por videoconferência, né, e dispensando interstício, né, prazo, né, no processo de votação. A politização da pandemia, eu penso que tem prejudicado as transferências de recursos, tem atrasado as transferências para estados e municípios. Então, tendo como divergência, que aí a gente pode até dizer, causando essa politização, essa divergência entre o executivo e o legislativo no processo de decisão, sobre o valor das concessões das ajudas financeiras do setor público federal aos estados, aos entes federados, e aí se vai ser tanto não sei quantos bilhões, 85 bilhões, se é 200 bilhões, é sempre pouco. Essa discussão, aí tira daqui, tira dali, isso tem atrasado até que chegou um acordo, felizmente, e aí conseguiram sancionar, decidir, embora tenha levado aí já mais de 15 dias ou mais, esperando essa sanção, mas teve outros fatores, que o aumento, por exemplo, dos servidores de policiais, estados, né, em alguns estados, federal e outros estados, e aí houve um atraso no artigo que permitia, que vedava o aumento de servidores durante até o ano que vem. E aí, com isso, tiveram que esperar a aprovação também, outros fatores que acabam atrapalhando, né? A outra questão, que essa divergência foi até na aplicação do uso de medicamentos, né? E aí, esse isolamento horizontal, vertical, né? O lockdown da pandemia, dessa discussão, e acaba indo para o campo político que atrapalha a buscar, a falta dessas ações coordenadas acaba atrapalhando. Até a aplicação do protocolo de uso de medicamentos, né, como a hidroxicloroquina e outros medicamentos, chegou à troca de 2 ministros em menos de 30 dias. Né? Então a gente percebeu isso. E essa divergência não é só aqui, não. Nos Estados Unidos, lá está o Trump lá brigando com a autoridade máxima da saúde lá também, na mesma questão, e divergindo, mas não chegou a demitir, não. Aqui acabou um sendo demitido, o outro não aguentando e saindo. Então houve essa situação toda. Então,
esse desalinhamento, né, e até a falta de ações coordenadas, claras, que são inimigas da saúde, na vida, que tem causado muita instabilidade no combate à pandemia, atrasando a entrega de insumos, e aí como os hospitais de campanha, a falta de respiradores, isso acaba elevando o número de mortos, né? Que hoje já está em torno de 25 mil mortos, né? E de 400 mil de pessoas contaminadas, afetadas aproximadamente, foram infectadas pelo vírus. Isso em dados recentes. Acho que hoje até passa disso, né? Então a gente vê que tudo isso... Eu lembro que falando com a minha filha, um mês e pouco atrás, estava com 1.000, quando eu previa para 2.000, ela, mas onde você está tirando esses dados? Eu peguei os dados, né, dos Estados Unidos, da Espanha, né, enfim. Aí mostrei, olha como é que está lá. Se a gente não conter aqui, como é que vai chegar? E agora, os hospitais de campanha estão um pouco mais preparados e tal, a gente nos dá um pouco de tranquilidade, mas o medo, na medida que foi subindo de uma semana para outra, realmente o pavor ficou muito grande, né? Eu vejo assim. Exatamente. Eliomar, em relação à questão da Previdência, né? Agora trazendo aqui para a nossa área do regime próprio, quais são os efeitos e os impactos da Previdência na Previdência do RPPS, opinião? A gente vê que esses efeitos dos RPPS, né, de qualquer forma, esse isolamento social para os institutos de previdência, no início foi muito difícil, né, mas a maioria hoje, né, não estão atendendo presencialmente, mas estão trabalhando remotamente, né, fazendo escalas e indo trabalhar as coisas mais essenciais, né, que tem que ser feito, que não pode esperar, que a gente está procurando resolver, pagamento de benefícios, de aposentadorias e pensões, isso não pararam, né? Cada um estão se reinventando, mantendo essas atividades, né? Embora reduzido o número de servidores de forma escalonada, mas a gente tem conseguido avançar, né? Agora, com o aumento de despesa no combate ao coronavírus, a diminuição de receitas, né? Os repasses dos municípios que já muitos deles já estavam, de certa forma, meio irregulares, né, tem agravado um pouco mais, principalmente, né, nos vários institutos de previdências que não tem um pouco ou quase que nenhum recurso capitalizado. Fica muito dependente dos repasses do município e, com isso, você acaba afetando diretamente, né? Agora, em relação também, eu acho que uma das situações que mais que agravou foi a questão da relação dos investimentos, né, que a crise sanitária causou, principalmente no mês de março, com essa desvalorização dos recursos aplicados no regime próprio, né, e em especial quem tinha uma exposição maior em renda variável. Houve um grande susto naquele momento, houve um grande susto de perda, a gente não sabia onde ia parar, né, grandes empresas perdendo, né, operando na bolsa, perdendo valores e com isso afetando os recursos do regime próprio que tinha investido bastante, né? Até a renda fixa, né, em renda fixa de longo prazo, em MAB, enfim, 5+, ou enfim, a gente pôde sentir nos fundos também que foram afetados por isso. Mas, por outro lado, né, a gente percebeu que quem aproveitou esse momento acabou se dando bem, né? A gente, hoje, o que precisa? É você minimizar esse risco, né? E aproveitar as oportunidades que estão surgindo aí. Então, temos muita atenção nessa gestão agora a partir dos recursos, buscando novas alternativas de investimento. Eu acho que para não realizar aqueles resultados negativos que tiveram, né? E recuperar, né? Recuperando os valores, né? Para garantir as aplicações o menor tempo possível e para não comprometer a receita. E a gente viu o seguinte, nessa abertura, quem aproveitou, como eu estava falando, né, nesses momentos, e esse momento de redução dos isolamentos, hoje o mercado internacional, a recuperação da economia, né, o mercado externo, estão surgindo as oportunidades aí também, renda variável, assim como a renda fixa, que a gente entende também, a gente estava conversando até com o Leonardo também, Rosa lá de Rio das Ostras, ele falando que hoje com o endividamento do setor público, nos títulos públicos, pode surgir novas oportunidades aí. Então, e nós vamos até fazer um painel sobre isso, né, de investimento, com os principais bancos, já está na data para o dia 17, quero até te dizer isso. Mas antes disso, o Erickson também vai fazer uma apresentação aí
a gente vai fazer um workshop interativo também, o segundo aí, falando sobre o Prêmio Boas Práticas de Gestão. Mas essas oportunidades aí, fugi um pouco do assunto, mas essas oportunidades de aprimorar a gestão, buscar essas alternativas, é muito importante, é muito importante. A Bolsa chegou a 63 mil pontos em março e hoje bateu em 88. Quem aproveitou isso pegou mais de 40% nisso aí, aproximadamente, e de ganho. Quem foi naquele momento recuperou e muito mais, ganhou dinheiro com isso. Então, eu acho que essas são as grandes oportunidades que os gestores têm que ter, né, para poder buscar essas alternativas. É lógico que vai afetar, a gente não sabe até que ponto, né, vai aumentar o número de benefícios, né, que vão ser concedidos por mortes, né, mundo de aposentadorias e pensões, já está sendo se discutindo aí a aposentadoria especial, né, também em razão de pessoas que ficaram sem condições de trabalhar por causa justamente do vírus, afetada pelo vírus, né? Então, por incapacidade. Então, já estão se discutindo essa questão, já é uma demanda que está surgindo. Ao longo do tempo, a gente vai verificar qual foi o impacto maior nisso. Porque assim como foi, né, a questão da longevidade, né, que hoje o brasileiro está vivendo mais, e a gente pôde constatar recentemente o aumento de déficit atuarial em função disso, em função da diminuição do número de pessoas que estão contribuindo para a Previdência também. Então, isso ao longo do tempo. Então, essas questões mais diretamente a benefício, a gente vai ter oportunidade com o tempo de realmente ver qual foi o impacto que gerou com isso. Com certeza. Ó, a Célia Emídio está elogiando a sua colocação, falando que a visão que a sua visão é a visão de gestão pública, mas com visão sistêmica e global em relação à necessidade das pessoas. Gratidão, viu, Célia, pela participação. Muito obrigado a quem está participando, a Célia, a Débora, eu estou vendo aqui agora, né? E outros que já se manifestaram. Que legal, que bacana, né? O Milton, vamos passar para responder as perguntas, pode ser, Leonardo? Pode ser também, pode ser, claro, pode. Nós já estamos... A gente precisa só ver o tempo aí, né? Então, eu tô acompanhando o tempo aqui. A gente tem ainda... Está acompanhando? Tá? Mas vamos sim. O Milton, da Paraíba, faz uma pergunta interessante. Ó. A possível sanção de lei postergando os repasses da parte patronal, qual a sua perspectiva quanto aos RPPS? Boa pergunta, Milton. O Milton trouxe um assunto que a gente... eu pensei em falar naquele momento que a menina também falou sobre diminuição de tributos, mas e sobre adiar os pagamentos do regime geral, né, da Receita Federal. Mas com o regime próprio nós tivemos uma ação que eu acho que foi tremendamente importante. Havia emendas, 3 emendas, né, na medida provisória, suspendendo também o repasse no final do ano. A CNM já tinha até comemorado que ia conseguir usar os recursos federais, os recursos do regime próprio, e nós entramos nas associações e mandamos um ofício para o Senado, para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e para todos os senadores, o ofício que mandamos para ele, mandamos com cópia para todos os senadores, apresentamos uma emenda, a ANEPREM apresentou uma emenda excluindo o regime próprio daquela decisão. E aí, o que a gente alcançou? Na minha opinião, foi uma vitória, né? Porque na medida provisória, na votação que acabou dependendo somente da sanção do presidente, o que aconteceu? Eles excluíram da determinação, da previsão do disposto na medida provisória, que suspendendo a contribuição dos municípios para o regime geral, e que quanto aos regimes próprios, que dependia de lei de cada ente federal. Ou seja, eles fizeram como fizeram na reforma da Previdência, né? Excluíram, só fizeram o Estado, né? No federal, deixaram que o Estado e o município resolvessem. Mas se nós não levamos tudo, pelo menos uma parte, porque aí jogou para os municípios, aí nós temos tempo para questionar, para apresentar. No meu entendimento, a questão depende
nessa votação, né, de ter uma legislação, de ter um estudo atuarial que comprove que isso não vai afetar o equilíbrio financeiro e atuarial explicitado no artigo 40 da Constituição. Eu arguí na nosso ofício que foi encaminhado ao presidente do Senado que aquela emenda ela feria o princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial. Né? Citei o artigo 40 e juntamos a emenda. Então, eu acho que foi uma vitória nossa. Então, eu tenho a expectativa que vai se manter do jeito que está, né? Porque já foi um acordo com a aprovação do Senado e a gente vai ter, se houver necessidade em alguns municípios, se mobilizar para que isso não aconteça. Né? Tem alguns municípios que o Estado e o município já tem que repassar mesmo, porque depende de pagar, não tem outro jeito para pagar os benefícios. Então, essa é a minha visão, que eu penso que vai ficar desse jeito e a gente vai estar pronto para colaborar aí no que for possível. Encaminhamos também à Câmara dos Deputados, o líder do vice-líder lá da Câmara, né, o deputado Hugo Leal, inclusive já confirmou presença no nosso Congresso. Aliás, nosso Congresso, nós já estamos com a presença confirmada de quase a totalidade dos principais palestrantes, né? Leonardo Rolim, já o ministro agendou primeiro antes de discutir a eleição, né? O ministro Roberto Barroso já confirmou a agenda semana passada, a Kate já me confirmou, a secretária dele, não, ele já botou na agenda, pode ficar garantido. E aí, Narlo Gutierrez, Alex, Leonardo Rolim, Flávio Martins. Flávio Martins foi o primeiro presidente do Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, do Rio Previdência. Né? Ele é procurador do Estado, né? e tem uma banca de advocacia em São Paulo, ajudou a fundar a São Paulo Previcom, complementar. É uma pessoa muito boa, foi meu primeiro coordenador do curso de extensão em Previdência pela UERJ, quando eu entrei em 2005 na Previdência. Ele, o Delúbio, que foram meus professores. E ele foi palestrante no evento nosso em 2010 e agora está voltando de novo. Muito bom. Então é isso aí. Vai ser um sucesso o evento. Voltando aqui para as nossas perguntas, tem um questionamento aqui. Ó. O meu município não está fazendo os repasses há 3 meses. No que isso deve impactar nos fundos dos RPPS pequenos? Eu acho importante que o gestor esteja atento a isso. Então, o que deve ser feito? A gente tem todo mês, eu, por exemplo, faço isso. Todo mês eu mando o ofício cobrando os repasses independentes, vencimento de parcelamento, assim como os repasses principais de contribuição patronal do servidor. É importante que ele venha mantendo com regularidade e guarde toda essa documentação. Se ele for demandado amanhã, vai ter que acontecer. É lógico que hoje a gente tem essa visão aí. Os prefeitos, principalmente, que são candidatos, estão com aquela situação com relação à mudança da legislação, estão deixando para depois, e a gente está vendo que precisa ter esse cuidado aí. Mas tem que cobrar, tem que documentar, reiterar, se for necessário, né? E aí no prazo que a gente vê que aí a Secretaria de Previdência está cobrando, né? Para que possa tomar as medidas, que a gente reitera essa solicitação, né? E informe, por exemplo, para o Executivo, que depende daqueles repasses para pagamento dos valores, está afetando, isso é importante fazer, muito importante. Com certeza. Se a sala quiser fazer mais alguma pergunta para o Eliomar, nós ainda temos aí 8 minutos de live, fiquem à vontade. Muita gente mandando parabéns para nós, viu, Eliomar? Correinha de Indaiatuba. Obrigado. Aqui, ó. Parabéns, Iliane e Eliomar. Alegria em vê-los com saúde. Nós também. Nosso querido Correirinha. Esse é gente muito boa também. Um abraço, Correirinha. Saúde, né? Tá muito contente, né, Eliomar? Saúde. Saúde mesmo. Hoje eu dou bom dia com saúde, né? Um dia abençoado com saúde. Acho que isso é o que a gente precisa mais nesse momento. É isso aí. A Célia comentando, a Célia Emídio, articulação política é um papel muito bem desenvolvido pelo presidente da Netrem. Obrigado, Célia. Muito obrigado. O Edson... A Célia é uma
É uma reserva daí da Neprem, né? Patrimônio da Neprem. Ó, o Edson pergunta aqui, ó, na verdade pede para você comentar, falar um pouco sobre a Neprem educacional, aproveitando aqui a oportunidade. Ah, sim. Eu estava pensando em continuar e depois no final dar esse fechamento. Mas foi muito bom nós estamos aí em plena evidência aí da Neprem educacional. Aliás, não esquecer de amanhã, né? Amanhã vamos estar convidando a primeiro workshop interativo sobre contabilidade, né? A contabilização desses resultados negativos, né, negativos que tiveram, né, nessa crise. Então, a nossa Regina, lá de Ribeirão Preto, vai estar junto com o Otônio fazendo os comentários, a gente estará presente, o contador Rogério também dela. Então, nós estaremos juntos aí nessa caminhada. E logo em seguida, a Neprem Educacional já vai vir trazendo também, nós vamos ter também um workshop com o Erickson para falar sobre as novidades do Prêmio Boas Práticas de Gestão, né? A gente está procurando aprimorar, adequar essa questão das novas resoluções, da nova legislação, da portaria, da responsabilização também da responsabilidade, dos requisitos mínimos de conselheiros. Então, isso é muito importante. A gente vai ter essa oportunidade com um grupo de trabalho também de boas práticas, da comissão de julgamento do Prêmio Boas Práticas de Gestão. Aliás, nós teremos inovações esse ano, né? Os prêmios Boas Práticas de Gestão vão ser apresentados no salão principal, vão ser entregues no salão principal. Nós vamos começar mais cedo a solenidade e vamos deixar para as 20 horas a solenidade de entrega de prêmios aos institutos de previdências, né, que classificarem para o Prêmio Boas Práticas de Gestão. O Eric vai estar trazendo maiores informações. O Eric foi provocar, eu já ia vazando um pouco aqui. Mas vamos deixar que ele vai trazer para vocês, né, possivelmente na outra quarta-feira. A gente vai confirmar aqui com os participantes da comissão já para a gente poder marcar. Se não for essa logo próxima, a outra seguinte. Aí já vamos estar juntos aí, tá ok? Vamos alinhar assim, vamos fazer uma live. Hoje eu já falei com o Eric. Obrigado, Eric, pela lembrança. Valeu mesmo. E a gente vai falar. Muito bom. Miriam Carvalho aí, aparecendo também. Vamos lá. Muita gente. Ó, quando vai ser, Correinha? Correinha vai ser 23 a 25 de novembro. Legal. Ó, uma data bem... Tá tanto tempo. Sim. Foi uma colocação aqui. A Mari, live enriquecedora, grata pelos conhecimentos, parabéns, gratidão gatona. A Miriam, parabéns, presidente Leomar, por estar sempre presente do lado dos gestores. Você já respondeu aí o Correinha. Tem uma pergunta aqui, peraí, eu me perdi. A Maria, Eliomar, nós fazemos a cobrança mensal, vem pagando os parcelamentos e os repasses do mês. Porém, essa receita não cobre as nossas despesas. Nosso cálculo prevê aporte, porém não vem fazendo repasse. A gente sabe que os municípios estão passando também por muita dificuldade, né? E que há uma diminuição de receita muito grande, né? O desaquecimento da economia, né? Os locais onde estão realmente com isolamento e a gente comércio, indústria fechado, e a prefeitura acaba realmente diminuindo o repasse. Realmente isso é prejudicial, muito prejudicial ao regime próprio. Sabemos disso. O que a gente evidentemente, eu imagino que vai acontecer, é que a gente tem que estar levando, olha, eu preciso disso para garantir aqui, garantir o pagamento. Os aportes que, porventura, eu acho que não deve deixar de repassar, tem que orientar bem os executivos. São as contribuições previdenciárias patronais, né, do patronal, do servidor, principalmente, né, do servidor, né, porque senão essa repensão pode implicar em crime de responsabilidade, né? Mas mais à frente, se não tiver jeito, convencer, parcelar o aporte, né? E aí ver uma forma de parcelar mais na frente um pouquinho, no momento que passar essa pandemia, tá bom, atrasou um mês, 2, 3, vamos tentar
uma forma de resolver, aplicando todo já as correções devidas, encargos legais. Isso não pode deixar de ser feito, né? É preciso que o gestor, né, ele tenha essa habilidade de lidar com o executivo também nesses momentos de crise, tá? Porque, sem dúvida nenhuma, que todos nós, eu tenho certeza, que grande parte do executivo, sabemos que tem uns que não. Tem uns que não se preocupa muito com a Previdência, não. Não está muito aí. Grande parte acha que a Previdência é o patinho feio do município, né? É um problema. Então, mas a gente tem que ter paciência, tem que ter resiliência. E conversando, dialogando, não, nós temos que resolver aqui, resolvendo ali, e procurar tentar buscar alternativas para que o executivo possa cumprir o compromisso e, com isso, trazer, né, uma estabilidade, né, diminuir o déficit, ou alongar o déficit, né? Como é feito agora na pandemia, a gente depois vai alongando e vamos resolvendo aos poucos a situação. Acho que isso é importante. Exatamente. Eliomar, tem uma pergunta aqui, ó. A minuta da resolução do Conselho Monetário Nacional, colocada em consulta pública recentemente, previa apenas até 15% para fins de empréstimo consignado aos segurados dos RPPS. Ele não terminou de colocar a pergunta, né? Vamos ver aqui. Eu não entendi o que ele quis perguntar. A minuta da resolução do Conselho Monetário Nacional, colocada em consulta pública recentemente, previa apenas até 15% para fins de empréstimo consignado aos segurados dos RPPS. Acho que ele fez só um comentário, nem foi uma pergunta, não. De qualquer forma, é uma abertura, é um caminho, né? É um caminho, né, que a gente vai ter, né? A São Paulo Previcon já começou, já abriu, acho que foi a primeira também, né? Houve uma crítica aqui um pouco meio depressa, mas de qualquer forma eles têm sido ousados. A legislação deles da Previdência Complementar em São Paulo foi uma das primeiras, né? Foi a primeira, aliás, né, que foi encaminhada. Depois, em termos de vigência, houve mais 2012, 2013, 11, 12, 13, que foi a Previdência Complementar também do Servidor Público Federal. Mas eu acho que isso é uma evolução, né? A gente vai estudar isso aí, porque exatamente talvez seja para não comprometer os ativos, né? Assim como eles têm um limitador para você investir os recursos em renda variável, renda fixa, enfim, de uma maneira geral, principalmente renda variável, fundos estruturados. Então, é preciso que também tenha alguns limites a serem obedecidos, para não comprometer os compromissos de curto prazo que os regimes próprios têm, né, com o pagamento de benefícios. Acho que essa questão é preciso ser bem observada também. Com certeza. Acho que dá para a gente responder uma última pergunta, Eliomar. Será que o Tribunal de Contas dos Estados vão entender que essa falta de repasse reflete na situação em que vivemos? É uma boa pergunta. Os tribunais de contas, eles não estão, com certeza, eles estão vendo essa situação que está acontecendo, né? E hoje a gente tem até, felizmente, o Ronaldo, que representa a Tricom, lá o conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, né? Ele tem sido ativo nos congressos, tanto nas outras associações, no nosso, já confirmou a presença no nosso também. Ele tem levado mais de perto para os presidentes dos tribunais essas questões dos regimes próprios, né? Então, eu acho isso muito importante, acho muito importante. O tribunal está entendendo, eles estão alongando os prazos para a prestação de contas, suspendendo os prazos para cumprir as determinações. Então, eu penso que eles estão vendo essa questão, né? Então, não estão omissos a essa questão, não. E, na medida do possível, cabe a nós, né, as associações, para estar intervindo, estar discutindo, estar levando o que precisar, e nós a NEPREM vai estar pronta aí para poder realmente levar essa demanda dos regimes próprios nessa situação, entendeu? Nós nos colocamos à disposição aí. Maravilha. E falando em Dr. Ronaldo Oliveira,
o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Mato Grosso, ele será o nosso próximo convidado da... Ah, que ótimo! Então tá aí. Essa pergunta pode se repetir com o Ronaldo, hein? Então, não esquece disso, não. Pauta. Pode, é isso aí, botar na pauta aí. Eu acho que as associações têm um papel muito importante, estaduais, né? Do Nordeste, a NEP, enfim, e Nordeste. No Rio tem a EPREMER, já está atuando aí, fazendo lives também, e outras associações. Então, eu acho isso muito importante. E nós vamos estar levando, estamos juntos aí de braços dados para poder né, contribuir com todas as associações que necessitar, se houver alguma demanda que a gente possa contribuir, vamos estar juntos para defender os regimes próprios, né, para que a gente possa, a gestão que já tem sido qualificada, melhorando a cada dia, não possa ser afetada pela pandemia, né, e por medidas de controles externos, né, por medida que não levem em conta né, os reflexos e os impactos que essa pandemia está causando. Com certeza. Eliomar, eu vou pedir licença aqui para o pessoal da nossa sala, só para eu desativar os comentários antes de terminarmos, para fazermos uma foto oficial, tá bom? Já. Tem uma pergunta, tem mais um pouquinho que eu queria falar sobre essas lições, né? Tá. Que a gente está levando aí, né? Tá. Vamos só fazer a nossa foto oficial e aí... tá. Tá ok. Deixa eu só desativar aqui. Peraí, deixa eu desativar aqui os comentários. Pronto. Está no seu melhor ângulo aí? Temos que... Opa, agora acho que ficou melhor, né? Ficou menos sombra, né? Estamos aí. Ficou do lado aí para pegar a luz. Pronto, registrado. Eliomar, e agora só para a gente encerrar aí a nossa live, enquanto o pessoal interage aí com você, né? Dá o oi final aí, eu quero que você fale aí, compartilhe com a gente a questão dos aprendizados, né? Eu acho que a pandemia, esse momento nosso, né, que a humanidade está passando, está trazendo muitos ensinamentos. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual é o seu grande aprendizado aí, a sua grande lição dessa pandemia. Olha, essa pandemia realmente nos trouxe uma lição muito grande, né? A gente pôde ver aí, ele veio mostrar, a pandemia veio mostrar, o Covid veio mostrar que, para todos, né, que independente de classe social, de cor, religião, né, seja presidente, primeiro-ministro do mundo, pegou Covid, governadores, prefeitos, deputados, nenhuma autoridade né, ficou livre das Américas, né, podemos assim dizer, né, assim como temos visto no Brasil também, ficou livre do coronavírus. Né, e com isso, penso que mexeu com todo mundo. Né? Então, ninguém está livre de ser alcançado, e todo mundo nivelou todo mundo por baixo. E aí eu li até uma matéria esse dia no Globo, achei muito interessante. Né? Ela vivendo onde tinha filas na Suíça, né? Em Genebra, filas de pessoas necessitadas de distribuição de alimentos. Né? Genebra é a segunda cidade né, mais cara do mundo, onde tem os bancos de boutiques. Para ser cliente desse banco, você tem que ter no mínimo $1 bilhão, né, $1 milhão para ser cliente do banco, $1 milhão. Então, é 5 milhões aí hoje de reais para ser cliente desse banco. Tem boutiques, onde tem Lamborghini, carros caros. Essa cidade você vê fila de pessoas para pegar alimento. E aí o título, que eu achei muito interessante, do jornal dizia assim, a pandemia desnudou a pobreza. Então, ver a que ponto nós podemos chegar. Então, essa lição importante que a gente tiramos disso, você vê essa reação né, de solidariedade hoje, somente no Brasil, que a gente pôde ver, né, que a gente jamais podia esperar, de pessoas que, independente das ações governamentais, a gente vê iniciativas da sociedade,
que tem alcançado vários estados, levando alimento, kit de higiene, máscara, né, água, recursos humanos, pessoas ajudando, né, informações de mobilização da sociedade. A gente tem visto de uma forma assim, impressionante, a gente está vendo isso. Tem o pipoqueiro da Bahia, que acabou, né, viralizando nas redes sociais, provocando novas reações. Empresas, você vê grandes empresas, né, mudando a sua produção, fabricando álcool gel, fabricando respiradores, né, indústria de automóveis, bebidas, né, fabricando álcool gel e todos os produtos, comprando alimento para ajudar, né, a montagem de hospital público. Aliás, os hospitais públicos de campanha que foram montados aqui no Rio, por exemplo, pela iniciativa privada, em alguns lugares, São Paulo também, anexo aos hospitais, tem produzido, foi os primeiros que foram resolvendo, foram mais rápido, né, do que o poder público acabou fazendo. Então, essas reações, essas atitudes. Vamos salvar nossa live. Precisamos. Mas se a gente não, agora. Já chegamos aí ao final, né? Prazo, a gente não consegue salvá-la depois. Então, agora, o mundo não será o mesmo depois do Covid. Exatamente. Nós não somos o mesmo, né? Ninguém é o mesmo depois. É verdade. Ninguém. Gratidão, Eliomar, por ter compartilhado sua experiência aqui. Depois a live vai ficar gravada no nosso IGTV. Depois você olha o quanto de comentários, de felicitações, de sucesso, de agradecimento você recebeu e a revista também recebeu. E eu recebo com carinho, carinho de todos da nossa sala. Gratidão a você que esteve aqui, prestigiando mais uma live nossa. E quarta-feira que vem, viu, Eliomar? Conto com você na nossa live aqui, a quarta da live RPPS, com o Dr. Ronaldo Oliveira, do Tribunal de Contas do Mato Grosso. Beijão, Eliomar. Fique bem. Para você também, muito obrigado. Obrigado a todos aí pela participação. Um forte abraço. Saúde para todos. Beijão. Para você também. Obrigado.